noite. Boa noite. Que a doce paz de Cristo esteja com você. Hoje iremos dar continuidade com a graça de Deus ao estudo da sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro do Êxodo, capítulo de número 20, iremos prosseguir estudando o 7º mandamento: não adulterarás. Enquanto você localiza o texto sagrado, vamos só relembrar. É importante relembrar. Falamos acerca do primeiro mandamento, que está no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, verso 12, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, versículo 13, não matarás. E no último encontro, demos início ao estudo do 7º mandamento, versículo 14, não adulterarás. Na ocasião, eu expus aos irmãos o que a lei diz acerca do adultério. O que é o adultério na concepção oriental? O adultério, para o judeu e na constituição da lei, era a violação da aliança do casamento com a participação voluntária em uma atividade sexual com alguém que não seja o cônjuge. E esse pecado era punido com muito rigor na lei. Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que o adultério era punido com a morte. O texto diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Nós não temos a validação dessa punição no Novo Testamento, mesmo que nós podemos perceber ali nos evangelhos que na época de Jesus essa lei ainda continuava sendo aplicada. João capítulo 8 fala lá da mulher adúltera, que foi pega em adultério, e os religiosos perguntam: o que a lei diz? O que a lei declara para fazer com esta mulher? Mas Jesus, ele surpreende a todos, até porque a intenção deles não era fazer justiça ou cumprir a lei, mas testar Jesus. E Jesus escreve então na areia: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, mesmo que o Novo Testamento não corrobore a aplicabilidade da punição com a morte, nós temos uma sentença no Novo Testamento onde fala da gravidade deste pecado e aponta também para a sua punição. Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos dito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, mesmo que hoje o adúltero não seja condenado à morte, como na época da lei, o adultério, no nosso tempo e no tempo neotestamentário, ele é algo gravíssimo que era punido pelo próprio Deus. Falamos também acerca da poligamia, porque está, queira ou não, ligado à questão do 7º mandamento, pois a Bíblia nos apresenta exemplos de homens piedosos que viveram uma vida polígama. Nós temos o próprio Abraão, nós temos Jacó, muitos homens de Deus. Os mais famosos deles certamente foram Davi e Salomão. Nos seus haréns, Davi tinha 700 mulheres e Salomão tinha 1000 mulheres. Eram homens que tinham várias esposas, várias mulheres. Mas o que Deus pensa sobre a poligamia? Basta você ler Gênesis 1, 27, que você vai chegar rapidamente ao entendimento de que a poligamia nunca fez parte do plano de Deus para o homem e para a família. Lá é dito que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou um homem, criou uma mulher, os abençoou, ordenou que eles se multiplicassem, mas apenas um homem e uma mulher. Então o modelo divino para o casamento, o modelo divino para a família, parte da monogamia. Um homem
e uma mulher, nunca um homem e 2 ou 3 mulheres, ou uma mulher e 2 ou 3 homens. Isso foge do padrão de Deus. Por que Deus então não condenou aqueles que praticaram a poligamia? Deus, na verdade, tolerou, mas nunca aprovou. Nós vimos aqui na semana passada que Moisés regulamenta a poligamia, não porque Deus aprovasse, mas para proteger os direitos da mulher. Assim como o divórcio foi regulamentado e nunca fez parte do plano de Deus, mas com o mesmo propósito, para proteger os direitos da mulher. E hoje queremos dar prosseguimento de onde paramos na última semana, falando sobre o adultério no coração, ou pensamentos impuros. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. Aqui nós temos Jesus interpretando a lei. Nós estamos no meio do Sermão do Monte, que começa no versículo 1 do capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. E nessa primeira parte do Sermão do Monte, Jesus vai falar da ética do reino, da ética daqueles que querem ser seus discípulos. O estilo de vida dos discípulos de Cristo é retratado aqui, logo nessa primeira parte do Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que nós podemos entender dessa interpretação de Jesus da lei? Jesus não estava criando uma nova lei, ele estava interpretando a lei já existente. E o que Jesus está ensinando para as multidões, e especialmente para seus discípulos, é que para Jesus o adultério não era apenas deitar-se com a mulher do outro. Para Jesus, o adultério era algo mais abrangente. Tinha a ver também com pensamentos impuros, que constituíam-se em adultério, embora o ato não fosse praticado. Embora o ato não fosse consumado, mas o desejo, o pensamento, o sentimento, já pode ser considerado, na ótica do Novo Testamento, como um adultério. Desejar a mulher do outro, ter cobiça, sentimentos e pensamentos impuros acerca de outra pessoa que não é o seu cônjuge, se constitui na ética do reino em adultério. O que Jesus está tratando aqui é da raiz do problema, porque o adultério em si consumado, ele não é um adultério em si mesmo, mas quando uma pessoa pratica o ato, ela já adulterou antes no coração. Antes de consumar o pecado, ela já praticou no seu coração. Então Jesus está combatendo a raiz do problema, que trata dos desejos pecaminosos, desses sentimentos que não glorificam a Deus, que não honram o Senhor. Trata-se de um desejo imoral que é alimentado e a pessoa procura realizar esse desejo, caso surja a oportunidade. É dito aqui no Brasil que a situação faz o ladrão. Quando a pessoa está com o coração cheio de pensamentos impuros e desejos impuros, vai surgir a oportunidade para que ela consuma o pecado. Então começa com esses desejos impuros, pensamentos impuros, lascivos, que não glorificam a Deus. Martinho Lutero costumava dizer que nós não podemos evitar que um pássaro voeje sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho nela. O que eu quero dizer com isso é que nenhum de nós estamos imunes a pensamentos impuros. Em algum momento da sua vida, mesmo como um cristão que se propõe a ter uma vida de piedade, de comunhão com Deus, você certamente já teve algum pensamento impuro, já pecou nesse aspecto aqui. Uma coisa é você pensar, outra é você alimentar o pensamento.
É você dar asas à imaginação. Porque, irmãos, o pecado tem um esquema. Se você observar bem, desde a queda do homem lá em Gênesis 3, até todos os relatos de pecados na Bíblia, de queda, sempre há um esquema que é seguido até que a pessoa chegue à queda, à consumação do pecado. E esse esquema começa com olhares. Olhares levam a pensamentos. Esses pensamentos vão gerar sentimentos. E, por fim, os sentimentos vão levar você às atitudes. Então, tudo começa com um olhar, às vezes despretensioso, um olhar que não é cobiçoso, olhar por olhar. Mas uma coisa é você olhar por olhar, outra coisa é você olhar e continuar dando atenção. Quando Jesus fala de olhar, ele não diz você olhar para algo que é pecaminoso, porque é quase impossível viver neste mundo e não olhar, colocar os seus olhos em algo que não seja pecaminoso. Você não precisa nem sair de casa para colocar os seus olhos em algo que é pecaminoso. Basta você acessar a internet, você ligar a TV, que você vai ver algo que é pecaminoso, que é imoral, que é impuro, e que para essa sociedade é considerado como moral, como legítimo. Então é impossível não olhar para algo pecaminoso, mas é possível tirar os olhos disso, não dar a atenção que o pecado deseja que você dê. Então você pode olhar, mas você pode tirar a sua vista de lá, você pode tirar o seu rosto disso. Porque se você continuar dando atenção, olhando para o pecado, se você flertar com o pecado, ele vai flertar com você. E esses olhares vão gerar pensamentos. E esses pensamentos alimentados irão produzir sentimentos. Daí surge a paixão, o desejo. E esses sentimentos vão lhe levar, de uma forma ou de outra, ao pecado. Mesmo que não seja a consumação do ato sexual com a pessoa que é alvo do seu desejo, mas vai lhe levar ao pecado, porque você já pecou no seu coração. O cristão ele deve tomar muito cuidado para não tolerar cenas imorais, conversas indecentes ou companhias de pessoas mundanas. É isso mesmo. Eu sei que nós vivemos em um mundo caído e não podemos viver isolados, mas podemos ao máximo nos afastar exatamente dessas situações que podem nos levar ao pecado, que vão despertar em nós a natureza pecaminosa que habita dentro de todos nós, que está em nosso coração. Um cristão que assiste um episódio de Game of Thrones, quando terminar, não vai ter vontade de ler a Bíblia e orar. Ele vai ter vontade de pecar, se já não tiver pecado no meio do episódio. Então, aquilo que os seus olhos repousam, vão gerar em você sensações, vão despertar em você sentimentos, porque nós lutamos contra a nossa própria natureza. Conversas, muitas vezes, que não edificam, que despertam a luxúria, conversas levianas, piadas de duplo sentido. E não é incomum, até mesmo dentro do meio daqueles que se dizem cristãos, praticar esse tipo de atos. De criarem grupos no WhatsApp só para ficarem à vontade, para contarem piadas indecentes, para fazerem brincadeiras de mau gosto. Isso vai certamente despertando nessa pessoa os impulsos carnais. Essa pessoa certamente não vai ter desejo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de se consagrar. Não, ela vai ter vontade de pecar. Porque essa atitude vai levá-la a isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, é vontade, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Aquilo que você alimentar é que vai prevalecer no seu coração. Se você alimenta o espírito, fortalece o espírito por meio das disciplinas espirituais, quando a tentação bater à sua porta, quando o pecado lhe assediar, você terá forças para correr para longe. É isso mesmo. Porque no que diz respeito a pecado e tentação, o crente não deve resistir, ele tem que fugir. Mas se você não alimenta o espírito, se você tem hábitos que não são espirituais, sabe o que vai acontecer? Quando a tentação bater a sua porta, quando o pecado bater a sua porta, você não terá forças suficientes para correr para longe o necessário para que não caia no pecado. E falando de cenas, conversas, companhias, eu não posso deixar de falar de posturas, de vestuários, de conduta, de homens e mulheres que se dizem cristãos, sobretudo de mulheres. Por quê? Porque elas são mais pecadoras? Não. Porque o homem é atraído pelo que vê e a mulher pelo que escuta. Por isso que às vezes você encontra um casal que a mulher é muito bonita e o homem é desabonitado, porque não tem ninguém feio, né? E você fica perguntando, mas como é que esse cidadão aí conseguiu uma mulher tão bonita dessa? Ele foi atraído pelo que ele vê, mas ela talvez pelo que escuta. Porque a mulher, ela é conquistada pelo que ela escuta e não pelo que ela vê. A aparência, muitas vezes, para a mulher, não tem valor nenhum. Mas como ela é tratada, isso faz muita diferença. Você conseguiu descobrir, talvez, porque você é casado com essa mulher aí, né? Eu também descobri, já faz tempo. A mulher cristã, ela tem a responsabilidade de vestir-se de modo honroso para não tornar-se um instrumento de tentação para os outros. E eu não estou aqui falando de usos e costumes, porque por muito tempo foi ensinado que existe a roupa da mulher crente e do homem crente. Por muito tempo foi ensinado que, por exemplo, a mulher crente, ela não usa calça comprida porque é roupa de homem, e se ela usar é pecado. E às vezes é melhor que ela use uma calça comprida do que vista uma saia ou um vestido, porque muitas vezes não sabe nem se portar devidamente. Não estou aqui falando de usos e costumes, eu estou falando aqui de uma conduta honrosa. Uma mulher que se veste de forma provocante, de forma sensual, ela se veste primeiro para despertar a inveja das outras. Porque muitas vezes a mulher se veste para as outras mulheres, para ver como é que ela se garante. Então, ela se veste assim para despertar a inveja das outras e a cobiça dos homens. Eu não acredito que uma mulher crente, que não se veste de forma decente e decorosa, que se veste com roupa sensual, ela está lá se arrumando para vir para o culto, com aquela roupa indecente, está dizendo, Jesus é para ti, viu? Eu vou arrancar subios do Senhor. Eu não acredito que a motivação é essa. Mas é que alguém veja. É que alguém, no mínimo, diga, oxe, como essa pessoa é bonita, como ela se veste bem, como ela tem um corpo desenhado, né? Muitas vezes, dentro da igreja nós vemos esse tipo de postura. E essa pessoa, ao agir dessa forma, ao se portar assim, está pecando e ainda levando os outros a pecar. E irmãos, eu não estou falando aqui apenas para as moças
da igreja. Eu estou falando para as mulheres casadas. Porque tem mulher casada que não se enxerga. Não enxerga nem a idade que tem. Mulher casada que se veste de forma péssima. Que nem no mundo a gente vê mulheres decentes se vestir da mesma forma. Tão provocante. Porque deve ter um banana de pijama do lado, que ainda paga para ela vestir aquela roupa ali. Porque quem compra e paga ele, para provocar realmente. E certamente não é para o marido. Não é para que o marido veja. Então eu fico até um pouco assustado quando eu vejo mulheres crentes muito preocupadas com a beleza, com o físico. Porque, principalmente quando não tem um bom casamento, isso é um mau sinal. Uma mulher crente que não tem um bom casamento e está muito preocupada com a aparência, ela não está se arrumando para o marido. Então, para quem é? Então, as mulheres crentes devem saber se vestir de forma honrosa, que não venha levar ninguém a pecar. Isso serve também para os homens. Hoje, depois da cultura do homem metrosexual, né? Tem homem mais vaidoso do que mulher, que gasta mais dinheiro no salão do que as próprias mulheres, porque quer também chamar a atenção. Então devemos entender que o que deve chamar a atenção em nós não é a aparência, mas é a presença de Cristo. É a glória de Deus. Porque o mundo já está cheio de sensualidade, de desejos pecaminosos. E nós somos luz neste mundo. Devemos brilhar como luz do mundo. Mas um outro assunto que está ligado ao tema do 7º mandamento, não adulterarás, é a pornografia. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que cobiçais, obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Conforme a Wikipédia, a pornografia é definida como qualquer matéria ou material que desperta de forma vulgar e explícitos pensamentos sexuais. Estima-se que o fenômeno da pornografia existe desde o período paleolítico, quando foram erguidas estatuetas ao deus grego Vênus, com as suas genitálias à mostra. E as pessoas veneravam, inclusive, os órgãos sexuais dos deuses gregos. Hoje, a pornografia é uma indústria que lucra cerca de 100 bilhões de dólares por ano. E tudo isso se torna mais complexo com o advento da internet. Porque antes, para alguém consumir a pornografia, teria que sair da sua casa, ir para uma locadora e alugar uma fita de filme pornô. Ou ir para uma banca de revista e comprar uma revista pornô, correndo o risco de ser pego por alguém. Então a pessoa pensava 2 vezes. Ou se fosse fazer, planejava muito bem para não ser pego em flagrante com esse pecado. Mas hoje não. Hoje você tem um mundo na palma da sua mão. Você tem conteúdos pornográficos a um clique. Basta você clicar no Google e vai aparecer dezenas de vídeos, centenas, milhares de vídeos de cunho e teor pornográfico. Então a internet, ela amplificou um mal silencioso que já corroía as relações
familiares. De sorte que hoje a pornografia representa um grande desafio para as famílias cristãs. Por quê? Porque, primeiro, a pornografia promove a satisfação física sem o amor. Segundo, ela promove o sexo sem responsabilidade. Terceiro, a união sem obrigação pelas consequências. E quarto, o exercício do privilégio sem nenhum cuidado com as consequências eternas originalmente projetadas para acompanhá-lo. Alguém que consome pornografia não tem o trabalho de galantear, de conquistar, de convencer. Está no seu conforto da casa, se sentindo seguro, acha que ninguém está vendo, que ninguém está olhando, mas existe um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que contempla todas as coisas. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que já foi-se o tempo em que a pornografia era problema de solteiros. O número de pessoas casadas viciadas em pornografia é alarmante. E eu não estou falando aqui de forma especulativa, eu estou falando aqui por conhecimento de causa, por pessoas que me procuram pedindo ajuda, homens casados que me procuram pedindo ajuda porque são viciados em pornografia. E a maioria desses homens começaram na adolescência. E mesmo depois de casados, continuaram consumindo pornografia. E muitas vezes viciados no ato da masturbação. Não são poucas as pessoas. Constantemente eu escuto homens pedindo ajuda a mim sobre este pecado, sobre este vício. O vício em pornografia pode desencadear problemas tanto neurais e psíquicos, como, obviamente, espirituais. Mas vamos aos danos neurais e psíquicos que a pornografia pode causar. Primeiro, a perda da memória. Alguém que é viciado em pornografia, que consome constantemente, pode ir perdendo a memória. Segundo, pode desencadear o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode também desencadear um outro transtorno, o TOC, transtorno obsessivo e compulsivo. O consumo da pornografia pode gerar dores e perda da sensibilidade nos órgãos reprodutores e até disfunções sexuais. O que mais? Diminuição da matéria cinzenta em algumas partes do cérebro e redução da atividade cerebral. Em outras palavras, a pornografia deixa você burro, com todo respeito ao animal. Porque você vai perdendo a matéria cinzenta. O cérebro vai ficando lesado, preguiçoso. O que mais? Perda do interesse sexual no cônjuge. Você gasta todas as energias consumindo a pornografia, que você não tem mais energia para ter uma vida sexual ativa com o seu cônjuge. A pornografia também pode gerar desânimo. Isso devido à baixa recepção de dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Após longos períodos de consumo de pornografia, a pessoa muitas vezes se vê em situações que não sente vontade de fazer absolutamente nada. Esses dados aqui foram colhidos de uma pesquisa feita com pessoas viciadas em pornografia. Então, a partir dessa pesquisa, chegou-se a esses resultados aqui que são preocupantes. Mas na esfera teológica, o que a pornografia pode gerar? Quais as consequências? Primeiro, a pornografia leva à idolatria. Por que a idolatria? Porque na história do Oriente Médio Antigo, muitas nações entraram em decadência porque adoravam os deuses da fertilidade, usando os órgãos sexuais como símbolos e a prática da prostituição como forma de adoração. Quando você lê
a carta de Paulo à igreja em Corinto, por exemplo, que Paulo recomenda que as irmãs não cortem o cabelo e, se cortarem, que andem na rua com véu, era exatamente para distinguir de um grupo de mulheres chamadas de sacerdotisas de Afrodite, que eram prostitutas sagradas. Havia o templo a Afrodite ali naquela cidade, e as mulheres, que eram suas sacerdotisas, iam para o templo para ter relações com os homens, para, segundo elas, terem contato com a divindade. Então, essas práticas de orgia ligadas a algum cunho religioso não são novas, são antigas. E uma pessoa que consome pornografia, ela vai substituir esses cultos e rituais antigos por adoração ao corpo, aos impulsos sexuais e ao prazer imediato que a pornografia gera. Uma outra consequência é porque a pornografia é totalmente anticristã, ela é contrária aos valores divinos, à ética judaico-cristã. Deus abomina tudo que é imoral, tudo que é sexualmente pervertido, tudo que está associado à idolatria e à luxúria é condenado por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. As Sagradas Escrituras, em Efésios capítulo 5, versículo 3, exorta assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Versículo 11 do capítulo 5 de Efésios diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pornografia é anticristã porque ela vai de encontro a todos os valores e princípios de moralidade e de pureza estabelecidos por Deus na sua palavra. Terceiro, a pornografia destrói as relações humanas normais. Alguém que é viciado em pornografia perde o interesse pela relação pessoal com as outras pessoas, porque ela tem um prazer imediato a um clique. Por que ela vai gastar tempo tendo que conquistar alguém, se envolver emocionalmente, assumir um compromisso com aquela pessoa só para desfrutar do prazer sexual com ela depois do casamento? Isso é muito trabalhoso. Então, por que não tomar um atalho? E a pornografia é exatamente esse atalho. Terceiro e último, a pornografia vicia. Quando uma pessoa é viciada em algo, o seu cérebro vai liberando o que eu já falei aqui, a dopamina, o hormônio do prazer, né? Que vai nutrir o vício da pessoa. E esse neurotransmissor, ele dá a sensação de liberdade, de prazer, de satisfação. É o que a dopamina faz. Quanto mais a pessoa consome a droga, porque a pornografia hoje é considerada como uma droga, assim como o álcool e como as drogas ilícitas. Quanto mais a pessoa consome a droga, mais estímulo ela vai precisar para manter e sentir o mesmo prazer que antes. Por isso que alguém que é viciado em álcool, em drogas ilícitas, usando a pornografia, tende a consumir cada vez mais, em maiores quantidades, para sentir o mesmo prazer da vez anterior. Por isso que a pornografia, ela vicia. O usuário, ele é envolvido nessa trama maligna e ele é atraído pelos seus impulsos sexuais. Como se dá, então, esse processo viciante, onde a pessoa se torna escravo do consumo de pornografia? O apóstolo Paulo nos brinda, nos esclarece, esse texto traz lucidez a como se dá todo o processo desse engoldamento, não só na pornografia, mas em qualquer outro pecado. Efésios capítulo 4, versos 18 e 19.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, primeiro você tem um entendimento obscurecido. Alguém que é viciado em pornografia não tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de estudar a palavra de Deus. Então tem uma mente obscurecida. Torna-se alguém de coração duro, endurecido. E aí perde a sensibilidade sobre o que é pecaminoso e o que é lícito. E aí, por fim, se entrega, como o texto diz, com avidez, à dissolução e a toda prática de impureza. E aí perde o controle sobre seus próprios impulsos. O mesmo apóstolo também exorta os cristãos aqui de Roma sobre a prática pecaminosa. No capítulo 6, verso 16, ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então aquilo que você faz vai se tornar o seu Senhor, e a Ele que você vai servir, embora você diga que serve a Deus. Caminhando aqui para a conclusão, existe um caminho da impureza sexual que todo cristão deve evitar. Vivemos em um mundo caído, um mundo pecaminoso. Não podemos viver numa bolha, mas podemos viver uma vida santa mesmo em um mundo caído. Os santos do Antigo Testamento, os servos de Deus do passado, são inspiração para nós e uma prova cabal que é possível ser fiel a Deus em uma sociedade promíscua. Daniel é um exemplo disso. Serviu a Deus por mais de 70 anos na Babilônia, uma cidade conhecida pela sua promiscuidade, pelos seus baixos níveis de moralidade. E Daniel nunca se comprometeu com o estilo de vida daquela cidade. Daniel nunca se corrompeu, foi fiel a Deus até o final. É possível resistir à tentação da impureza sexual. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para a igreja de Roma assim, no capítulo 13, versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, vista-se do Senhor, encha-se da presença de Cristo, e não disponha o seu corpo para o desejo. A Timóteo, nesses mesmos termos, Paulo exorta na segunda carta, no capítulo 2, verso 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E eu quero concluir nessa noite apontando alguns caminhos, algumas atitudes que precisamos tomar para evitarmos o pecado da impureza sexual. O que devemos evitar? Primeiro, pensamentos maus e olhares impuros. Jó 31:1 diz: fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Aquilo que você vê vai gerar em você sensações, pensamentos, sentimentos, desejos, que alimentados irão dar luz ao pecado. Então cuidado no que os seus olhos estão mirando. Cuidado com o que você está assistindo, com o que você está vendo. Talvez seja a hora de você cancelar aquela assinatura daquela plataforma de streaming, com aquelas séries intermináveis, mas que tem aquelas cenas picantes e algumas de sexo explícitos. Talvez está na hora de você cancelar esse troço aí, antes que você caia definitivamente no pecado. Porque caído da graça você já está. Vontade de orar, de buscar a Deus, forças para servir ao Senhor, você talvez já não tenha mais.
porque isso aí está sugando a sua vitalidade espiritual. Então, em primeiro lugar, evite pensamentos maus e olhares impuros. Segundo, evite companhias ímpias. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em um bom português, quem anda com o tolo se torna tolo, quem anda com o sábio se torna sábio. Me diz com quem tu anda, que eu vou dizer quem você é. As companhias influenciam o nosso estilo de vida. Se você se acompanha com pessoas crentes mais do que você, servos de Deus, piedosos, você vai ser motivado a buscar mais a Deus, a orar mais, a ser mais fiel, a se envolver na obra de Deus, a usar os seus dons e talentos para a glória de Deus. Mas se você se acompanha com pessoas mundanas, que gozam dos prazeres do mundo, de conversas que não edificam, você vai esfriando cada vez mais. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, fica alerta. O povo de Deus é mais inclinado a ser influenciado do que a influenciar. Dificilmente alguém que se acompanha com uma pessoa mundana ganha essa pessoa para Cristo. Se você for parar para refletir, de 10 casos, talvez 2 ou 3 ganhem o amigo para Cristo, mas os outros, os 7, vão ganhar a pessoa da igreja para o mundo. Até porque a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. Eu não consigo entender como é que um cristão piedoso e verdadeiro consegue ter amizades próximas com alguém do mundo. Eu fico pensando que tipo de conversa essas pessoas vão ter. Porque o estilo de vida é diferente, os valores são diferentes, os ideais de vida são diferentes, os ambientes que frequentam são diferentes, aquilo que dá prazer e satisfação é diferente. Então, que comunhão há entre trevas e luz? Terceiro, evite flertar com o pecado. Falharemos em não evitar situações onde a tentação ou o perigo de transigência esteja presente. Não caia nessa armadilha de que você é crente suficiente para resistir à tentação. Não caia nessa cilada de que você não vai cair no pecado, de que você vai resistir, porque essa é uma grande cilada. Provérbios capítulo 5, versículo 8 diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Mulher adúltera aqui é a representação emblemática de tudo que é pecaminoso, de tudo que leva você a desejos, a sentimentos, a impulsos pecaminosos. Tire isso da sua vida. Tire isso do seu estilo de vida. Devemos tirar da nossa vida o que nos leva a pecar, irmãos. É isso que Jesus ensina em Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lógico que Jesus está falando de forma literal aqui, porque senão todo mundo estava cego. Mas ele está falando no sentido figurado. Você tem que tirar da sua vida aquilo que lhe leva a pecar. Pode ser uma amizade, pode ser um local, pode ser uma diversão, pode ser um ambiente, pode ser uma assinatura de TV por assinatura de uma plataforma de streaming. Então tira isso da sua vida. Lança isso fora. Você não vai conseguir administrar a tentação, nem pecado. Disso nós fugimos. Mateus 6:23, Jesus, falando do mesmo assunto, diz: se porém os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em... Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso haja luz em ti, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por fim, evite literatura e entretenimento imoral. Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. O meu conselho para você nessa noite, concluindo aqui, é: não tente bater de frente com o pecado. Não tente mostrar que você é forte suficientemente para resistir à tentação, porque você vai acabar caindo. Quando se trata de pecado e tentação, a Bíblia é clara: fuja. Fuja. Não flerte com o pecado. Não brinque com fogo, que você vai acabar se queimando. E só para descontrair, certa vez eu ouvi uma história de que estava um grupo de pessoas dentro de um ônibus e subiu uma mulher muito bonita pela porta, uma das portas do ônibus. E ela estava com a saia frouxa e deu um vento, e quando o vento deu, levantou a saia dela e mostrou a peça íntima inferior dela. E tinha um padre lá dentro do ônibus e um bêbado do lado. E aí o padre disse: não olhe não, porque quem olhar vai cegar. O bêbado disse: vou arriscar pelo menos um dos olhos. Isso é para ilustrar que muitas vezes a gente brinca com o pecado, achando que nós vamos conseguir vencê-lo, flertando com ele, ou então domesticando o pecado. O pecado não se domestica. Ou você vence ou você é vencido. Que Deus nos dê graça. Que Deus lhe dê força, você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, que talvez seja um escravo da pornografia, que não consiga se libertar, que sabe que isso desagrada a Deus, que isso fere a santidade de Deus, mas você não consegue. Não consegue. Creia que Jesus pode lhe libertar, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Fala para Deus, pede ajuda a Deus, pede ajuda a alguém de confiança. Olha, eu estou enfrentando uma luta aqui contra a pornografia, contra o pecado sexual, contra desejos impuros, namoros que são prostituídos, porque prostituição não é só a mulher que vende o corpo. A palavra porneia no grego aí, ela cobre todos os atos imorais no que diz respeito à sexualidade. Namoros que são prostituídos, que não são santificados. Ah, mas eu não fornico com a minha namorada. Mas só falta isso. Mas também o resto, tudo acontece. Deus vai julgar você. Por isso que muitos casais de namorado casam e não dá certo, porque não santificaram o namoro, porque era um namoro impuro, prostituído. E a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus vai julgar. Deus vai pedir contas. Então se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus de coração quebrantado, porque Ele pode te libertar para você viver uma vida pura e santa para a glória de Deus.